Olá, boa noite. Essas são as notícias que foram destaques nesta terça-feira. Para um governo que há um mês promete mudanças em seu ministério, o Supremo Tribunal Federal deu hoje mais um motivo para que a lista de demissões comece pelo chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante. O ministro Celso de Mello autorizou a abertura de inquérito contra o petista pelo uso de dinheiro de Caixa 2 na sua campanha ao governo de São Paulo em 2010. Além de Mercadante, o Supremo também deu aval para a investigação das contas de campanha do senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB. A repórter Larissa Borges tem os detalhes. Oi, Silvio, não bastasse o governo se desesperar para tentar evitar a aprovação de pautas-bomba no Congresso e encarar o recorde histórico do dólar, Dilma Rousseff tem a partir de hoje um ministro investigado formalmente por Caixa 2 na campanha de 2010. É que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a abertura de inquérito contra o petista Aloísio Mercadante por suspeitas de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Mercadante foi citado pelo executivo Ricardo Pessoa, delator da Lava Jato. Ele diz que o petista estava presente em uma reunião em que foi discutido o repasse de R$200 mil para a campanha dele ao governo de São Paulo em 2010. Os recursos seriam de Caixa 2 da UTC, empresa que faz parte das empreiteiras investigadas na Lava Jato por suspeitas de fraudar contratos e pagar propinas a agentes públicos. Além de Mercadante, o senador tucano Aloísio Nunes, também citado na delação de Ricardo Pessoa, passa a responder a partir de hoje ao inquérito por supostamente ter recebido dinheiro de Caixa 2 desse delator. Os dois negam qualquer irregularidade. E mais uma coisa importante na Lava Jato, Silvio, é que o plenário do Supremo vai decidir se cabe ao ministro Teori Zavascki e ao juiz Sérgio Moro ficar com os processos que são desdobramentos do escândalo do Petrolão, como fraudes e pagamento de propina no Ministério do Planejamento. A segunda turma do STF começou a julgar esse tema hoje, mas achou melhor que o caso seja definido por todos os ministros da Corte. A decisão pode afetar de forma muito forte o destino da Lava Jato, já que não se tem a dimensão do tamanho desse mega escândalo de corrupção e nem garantias de que um juiz diferente de Sérgio Moro, por exemplo, teria independência e agilidade necessárias para conduzir os outros casos. Silvio. Essa decisão é perigosíssima para o futuro da Lava Jato. Ainda no noticiário da Justiça, o ex-deputado André Vargas, lembra dele que provocou o ex-ministro Joaquim Barbosa com o punho cerrado, imitando os mensaleiros, foi condenado pela Lava Jato e vai ter o mesmo destino dos mensaleiros, a prisão. Cassado em dezembro do ano passado, depois de descoberta sua estreita relação com o doleiro Alberto Youssef, o ex-deputado petista André Vargas foi condenado hoje pelo juiz federal Sérgio Moro a 14 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na mesma ação foram condenados também o irmão de Vargas, Leon, e o publicitário Ricardo Hoffmann. Vargas é acusado de receber propina em contratos de publicidade com a Caixa Econômica Federal. Os investigadores estimam que Hoffmann tenha pago R$1.100.000 a empresas do ex-petista entre os anos de 2010 e 2014. Silvio, vale lembrar que o ex-deputado é aquele que hostilizou da tribuna da Câmara, em 2014, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, erguendo o punho em um gesto que imitava os petistas condenados no julgamento do Mensalão. Moro relembrou na sua sentença a grosseria de Vargas e afirmou que o gesto não passou de hipocrisia, já que o ex-deputado recebia propina enquanto protestava. Para o juiz, a atitude revela uma personalidade desrespeitosa às instituições da justiça. Obrigado, Carol. Na economia, o dólar atingiu hoje o maior valor da história do Plano Real. Não é exagero, não, da história. R$ 4,05. Oi, Silvio. Para usar um bordão do ex-presidente Lula, nunca antes na história deste país o dólar fechou valendo R$ 4,00. Pois foi o que aconteceu no pregão de hoje, com o mercado apreensivo com os rumos da crise tanto política como econômica, que no Brasil costumam se retroalimentar. Em números exatos, o dólar encerrou o dia a R$ 4,05, com um avanço de mais de 1,8%. Nas casas de câmbio, o dólar turismo já podia ser encontrado a mais de R$ 4,50. É a maior cotação desde a implementação do Plano Real. O recorde anterior era de outubro de 2002, às vésperas de Lula ser eleito presidente pela primeira vez.
Silvio, conversei com especialistas hoje e eles me disseram que a crise atual, apesar de diferente, é mais séria do que a enfrentada há 13 anos atrás. Primeiro, porque naquela época o ciclo das commodities estava começando. Segundo, porque após acenos de Lula ao mercado, o câmbio voltou rapidamente a se estabilizar. Para os especialistas hoje, o principal problema é não saber para que direção o país está indo. Não há perspectiva de que as medidas de ajuste anunciadas pelo governo passem no Congresso, e o mercado tem cada vez mais certeza que o Brasil sofrerá um novo rebaixamento pelas agências Moody's ou Fitch. Apesar de impulsionar a indústria nacional, o dólar altíssimo é uma péssima notícia para o brasileiro, que além de gastar mais em viagens no exterior, vai ver o preço de alimentos e produtos ligados a importações ficarem cada vez mais caros. Com você, Silvio. Obrigado, Eduardo. Aliás, vamos ouvir a Ana Clara Costa, que analisa o cenário econômico e um outro importante assunto do dia, a votação dos vetos sobre a chamada pauta-bomba no Congresso. Fala, Ana. Oi, Silvio. O dia é de muita tensão em Brasília por causa dos vetos que devem ser apreciados pelo Congresso. A previsão era de que a apreciação desses vetos seria adiada, mas uma articulação de última hora do governo fez com que entrasse em pauta. A presidente Dilma, Silvio, concluiu que o dólar só ultrapassou R$4 hoje porque havia incerteza do mercado em relação aos vetos. Se esses vetos forem votados e derrubados, custarão ao governo mais de 20 bilhões de reais somente este ano. Um dos vetos se refere ao reajuste de 78% do salário dos servidores do Judiciário. A presidente queria adiar a votação, mas resolveu recuar porque achou que o dólar a R$4 é resultado da confusão dos vetos. Essa constatação, Silvio, mostra que a presidente continua sem entender como se movimenta o dólar. Quando a moeda americana estava a 1,50 em 2011, o governo fez de tudo para que ela voltasse a subir. Os economistas diziam à época que não adiantava espantar investidores com impostos sobre capital, porque se havia enxurrada de dólares no país, era por causa dos bons fundamentos econômicos. Quando há muitos dólares entrando, a cotação da moeda cai. É a lei da oferta e da demanda. Agora, a situação se repete, porém na direção inversa. Se o dólar dispara, é por causa do derretimento dos fundamentos econômicos e da crise política, e não de um acontecimento pontual como a questão dos vetos. A atitude da presidente, Silvio, mostra que ela não aprendeu com o tempo sobre como se move o dólar. Muito bem, esse foi o Giro Veja. A gente se vê amanhã. Até lá.